Hoje eu queria fazer algumas observações sobre o porquê nós chegamos ao ponto em que um sujeito que foi ministro da Justiça, ele não percebe que acusar de descaso pela corrupção o governo a qual ele pertencia é acusar a si mesmo, desde que o encarregado do combate à corrupção era ele mesmo e nenhum outro. As pessoas podem perguntar, como é que o sujeito não percebe isso? Não, ele não percebe isso, o repórter que reproduz a declaração dele não percebe isso, o juiz do Supremo Tribunal Federal que está ouvindo a declaração dele não percebe isso, o delegado que está ouvindo não percebe isso, ninguém percebe. Só uma ou outra pessoa no meio desse vasto público percebe que o que o sujeito está falando não faz o menor sentido. Tem pessoas que discutem o que ele está falando, mas partindo do princípio de que ele está apenas mentindo. Ele não está apenas mentindo, ele está dizendo uma coisa que não faz sentido nenhum. Esse homem é um louco, esse homem é um retardado mental. Ele não tem capacidade para julgar nada. Talvez tenha tido em outras épocas, mas atualmente não tem. Ora, na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca encontrei um professor universitário brasileiro em qualquer área, ou nenhum advogado, que soubesse o que é uma argumentação científica. Nenhum. Porque a coisa mais óbvia é o seguinte, em que consiste o método científico? Ele consiste na confrontação de hipóteses. Tá certo? A hipótese pode ser confrontada só de um ponto de vista lógico ou de um ponto de vista experimental. Mas o ponto de vista experimental é igual ao ponto de vista lógico, com a diferença de que os dados da experiência entram no raciocínio lógico a título de premissas. Então é sempre, a contestação é lógica, seja com argumentos puramente conceptuais ou com argumentos factuais experimentais. Eu não conheço um professor universitário que saiba lidar com isso, atendendo aos requisitos mais mínimos e elementares da ciência. Juro para vocês, eu nunca conheci nenhum. Eu afirmo aqui para você, Fernando Henrique Cardoso, que foi sociólogo, não sabe fazer isso. O Moro não sabe fazer isso. Esses 11 juízes da Suprema Corte não sabem fazer isso. Nenhum deles sabe, gente. Eles nunca estudaram isto. Eles nunca abriram uma porra de um livro de lógica na vida. Eles não são capazes de ler um livro de Aristóteles. Como é que você espera que as coisas andem normais num país que está assim, onde a classe letrada, né, que é incumbida de representar a parte mais evoluída e racional da população, está nesse estado? O que pode dar certo num país assim? Resposta: nada, nunca. O que dá certo no Brasil é por milagre. Dá por milagre e pelos hábitos do povo. Quer dizer, hábitos consolidados ao longo de décadas ou séculos continuam funcionando direitinho. Tá certo? Porque são coisas que as pessoas fazem sem nem precisar fazer. Você sabe que tem que acordar de manhã, tem que ir trabalhar, tem que pagar a dívida no fim do mês, tem que dar leite para as crianças. Todas essas coisas todo mundo sabe. A mãe sabe trocar a fralda do bebê. Essas coisas continuam funcionando, porque elas funcionam universalmente. E se quer saber, é só isso que funciona no Brasil, nada mais. Quer dizer, a trapaça e o roubo também funcionam, mas veja, o roubo também é um hábito adquirido ao longo de muitas décadas ou séculos. As pessoas têm alguma experiência de como roubar, como trapacear, né? Se você vê, por exemplo, o tráfico de drogas, há quantas décadas essa porcaria funciona no Brasil? Então, alguma prática disso as pessoas têm. Então, nessas coisas que dependem apenas de hábitos adquiridos, as coisas podem funcionar um pouquinho. Mas no que quer que dependa de uma decisão, de um planejamento racional, de uma análise da situação, nada funciona e nem poderá funcionar jamais. Eu vejo, por exemplo, quando eu vejo esses militares se gabando de que em 1964 livraram o Brasil do comunismo, eu digo, eles estão sendo desonestos, estão sendo mentirosos? Não. Eles simplesmente não sabem analisar o negócio. Eles não sabem do que eles estão falando. Eles se deixam iludir pela fantasia das palavras. São palavras encantadoras. E palavras que, de certo modo, os lisonjeiam. Então, eles acreditam porque eles se sentem bem falando isso. Então, tudo é na clave, vamos dizer, do prazer, é na clave lúdica. Isso não tem nada a ver com narrativa histórica, nada a ver com fatos. Absolutamente nada, é tudo fantasia, fantasia sexual, fantasia erótica, o sujeito gosta disso, dá prazer ele dizer essas coisas. Agora, se você perguntar para um deles, olha, vocês dominaram o país durante 20 anos, faziam censura à imprensa, prendiam inimigos, etc, etc, espalhavam o terror para tudo até lá, né? Depois de 20 anos de você ter o poder total, qual era a única força política que sobrava, capaz de dominar o país? Os comunistas. Então, como é que vocês
dizem que livraram o país do comunismo. Do que você está falando? Quer dizer, o sujeito não sabe fazer a relação entre uma proposta, entre uma promessa e uma realização. Ele não sabe comparar uma coisa com a outra, porra. É aquele sujeito que promete para a mulher um mar de rosas e daí todo dia só desce a mão nela, bate nela, corneia ela com a vizinha, com a empregada, com a avó, com tudo. É isso. E ele não percebe que está fazendo nada errado. Esses caras são assim. Ou seja, é um QI muito baixo, gente. Este é o problema brasileiro. Em muitos países o QI aumentou nos últimos 25 anos. No Brasil baixou. Se a pesquisa está certa, baixou quase 40 pontos. O que pode dar errado quando dá certo quando acontece isso? Nada pode dar certo, gente. Quer dizer, o problema básico, claro que tem problemas na área política, econômica, mas o problema básico não é esse. O problema básico é a má qualidade humana dos agentes envolvidos em qualquer ação. Má qualidade intelectual e, portanto, má qualidade moral. Porque como é que o sujeito pode ter uma conduta moral se ele não é capaz de analisar a sua própria conduta? Que moral pode existir, vamos dizer, sem autoconsciência moral? E a autoconsciência moral, evidentemente, depende da autoconsciência fática, você ser capaz de encadear os fatos, tá certo? E relacionar um com o outro de uma maneira racional. Se você não é capaz de fazer isso, você não tem consciência moral nenhuma. Eu lembro até a história do Gurdjieff, que um dia ele falou para um aluno dele, você não tem consciência moral. No dia seguinte, o aluno voltou e disse, professor, procurei aquilo no dicionário, não encontrei. Então é assim, quer dizer, é uma ignorância tão profunda que ela não tem consciência de ignorância, meu Deus do céu. Ora, se você pensar bem, no que consiste a cultura jurídica? Só do falatório. Qual é a realidade da vida jurídica? Confrontos de opiniões e conclusões que foram tiradas a respeito e que podem seguir a ser contestadas por outras opiniões. A cultura jurídica é constituída só de opiniões. Ela não tem materialidade nenhuma. Você pode pegar, por exemplo, quando eu era jovem, uma vez trabalhei de secretário de um advogado em São Paulo, Dr. Antônio Ventura do Nascimento. E ele tinha lá a coleção inteira, uns belíssimos comentários do Código Civil. E eu fui lendo aquela coisa. E eu vi que absolutamente tudo ali era inconclusivo. Quando se chegava a alguma conclusão, é só porque acabou o interesse de discutir aquilo, eles passaram a discutir outra coisa. Nada tinha materialidade factual, absolutamente nada. Era tudo a questão de opiniões. O estudo dos fatos terminava na fase policial da investigação, terminava na narrativa. Mas isso não tinha nada a ver com o direito. Isso era dado como pressuposto para a atividade jurídica. Então era tudo uma confrontação de opiniões que podia continuar indefinidamente. E daí eu sempre ouvi dizer que os advogados eram pessoas muito desonestas. Mas como é possível você ser honesto lidando com isto? O que é honestidade nesse meio aí? É só uma afetação e uma pose. E uma alegação de honestidade. Por exemplo, eu estava vendo a declaração do Alexandre de Moraes perante o Senado. Eu tenho certeza absoluta de que eu estou absolutamente qualificado para julgar com total isenção e imparcialidade. Isso é óbvio que é uma mentira. Nenhum ser humano está qualificado assim. O que nós podemos fazer é tentar julgar as coisas com isenção e imparcialidade, mesmo naqueles setores do conhecimento que são mais científicos, nos quais nós exercemos a nossa atividade. Se você perguntar assim, se você pegar os grandes físicos do século XX, pega o Einstein, o Heisenberg, né, o Richard Feynman, né, eles estão totalmente qualificados para julgar com isenção e imparcialidade qualquer questão da física? É claro que não, e eles sabem que não. Por quê? Porque a certeza científica é um ideal, ela não é uma coisa material. É um ideal do qual você se aproxima e nunca chega lá. É uma assíntota, como se quer dizer, aquela curva que vai chegando perto de uma reta, vai chegando, mas nunca chega. Não é isso? Toda certeza científica é assim. Qualquer pessoa com um mínimo de prática na atividade científica sabe que não existe ali a certeza absoluta, nunca existe apenas a certeza razoável, a certeza possível. Ah, mas não usa matemática? Sim, a matemática em si, ela dá a certeza absoluta. Mas a lógica também dá. Por quê? A lógica e a matemática são ciências puramente formais, elas não lidam com nada.
Elas só lidam com relações lógicas possíveis. E nesse terreno puramente abstrato, formal, aí existe certeza. Mas quando você aplica as técnicas da matemática e da lógica no mundo real, as coisas já não são assim, porra. Sujeito usa essa expressão, instituições democráticas. Bom, claro, quem que não prefere uma democracia antes uma democracia do que uma ditadura? Todo mundo prefere não ser ditadura, evidentemente. Então, tudo que vem com o título de democracia parece ser um negócio bom. E se for ditadura, parece um negócio mau. Mas qual é a substância dessa democracia? No que ela consiste realmente? Não a palavra. Porque uma coisa é você falar da palavra democracia, e a definição dela é, evidentemente, a definição de uma coisa boa. Mas a que isso corresponde na realidade da sociedade que está sendo chamada de democrática? Nisso aí ninguém pode entrar. Por exemplo, o pessoal acha inteiramente normal que a democracia seja a vontade do Congresso e a vontade do STF. Mesmo que o povo inteiro esteja contra. Mas como? Quer dizer, que raio de democracia é essa onde o povo não pode nada? E a elite mandando pode tudo? Isso, que eu saiba, materialmente isso é uma ditadura. Mas eles usam a palavra democracia para designar isto. Porque eles sentem que isso é democracia. Eles nunca pararam para examinar isso aí, nunca vão parar para examinar. Alguns fazem isso só de sacanagem, sabendo que estão sacaneando. Mas a maioria não sabe. Eu acho que um tipo como Alexandre de Moraes não sabe. Que um tipo como Sérgio Moro não sabe. Que um tipo como Nhonho não sabe. O Tofonhonho não sabe. O Saponhonho não sabe. Todos esses caras não sabem. Eles não têm ideia do que o que eles estão fazendo não é democracia nenhuma. Eles acham que é. Por quê? Porque a palavra democracia é a vida deles. Nós derrubamos a ditadura e nós fizemos a Constituição Democrática, nós criamos instituições democráticas, o país tem eleições, tem imprensa livre. O que é imprensa livre? São 2 ou 3 empresas que mandam no espaço inteiro e que podem censurar o que elas quiserem. Por exemplo, ontem teve esse menino que faz, esse Mário Schwartzman, ele faz uns vídeos, ele vai nos hospitais em São Paulo e mostra que os hospitais estão todos vazios. Não há doentes do coronga, não há. Simplesmente não há. E mortos, muito menos. Diz que morreram 5.000 pessoas. Eu disse, peraí, quantos habitantes tem o Brasil? 200 milhões. Você fez o cálculo do que 5.000 representa no conjunto? Qualquer doença mata mais do que 5.000 em 3 meses, qualquer uma. Hemorroida mata mais, peido mata mais, você está entendendo? Então por que estão alarmados com isso? Por quê? Porque eles precisam de algo com o qual aterrorizar a população. Quer dizer, o pretexto de proteger a saúde das pessoas dá a esses indivíduos autoridade total. Como todo mundo, o povo brasileiro tem medo de morrer. E se você vai morrer se você não fizer o que eu estou mandando, eu só deixo você mandar o que você quiser. É autoridade total. Se você está no hospital, eu estive há pouco tempo atrás, semi-morto, e o médico te manda fazer isto ou aquilo, claro que você obedece. Você não tem meios de reagir, porque você não tem o conhecimento técnico dele. Eu até tenho um pouquinho. Então, quando ele faz uma besteira, eu percebo. Por exemplo, um dia quase me mataram, porque encheram meu corpo de líquido, então não conseguia respirar. O coração não aguentava bombear tudo aquilo de sangue. Daí veio um sujeito lá e baixou minha pressão, salvou minha vida. Mas na hora que eles fizeram isso, não tinha nenhum médico por perto. Levou meia hora para o médico chegar. Enquanto isso, eu estava lá morrendo. Daí chegou lá o médico, deu um esporro neles, mas eles não sabiam fazer o que ele mandou, então que chamou o outro enfermeiro mais experiente, ele fez o negócio. Eu entendi, embora tivesse semi-morto, eu entendi tudo que estava acontecendo. Eu não conseguia nem falar, mas estava entendendo. Mas os enfermeiros mesmo não estavam entendendo coisa nenhuma, né? A enfermeira que fez isso, é óbvio que ela não se sentiu culpada de absolutamente nada. Então, a maior parte do que as pessoas fazem de mal é assim. Elas não têm consciência de que fizeram mal. Quer dizer, o negócio começa com uma ignorância brutal. A ignorância se transforma numa insensibilidade ao mal que o próprio sujeito faz.